Fala aí, meu povo! Ai, que susto! Ai, que legal. Agora, será que o carro atrapalha? Talvez. Não passa nada. Vai. Fala aí, meu povo! Tudo bom com vocês? Oi, gente. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Tainá. E eu sou o Marcelo. Essa semana fez um mês que nós nos mudamos para Portugal e as coisas não saíram muito bem como a gente imaginava, não é mesmo? Sim. A gente planejou muitas coisas, pensamos nos detalhes, como que a gente ia fazer aqui e acolá. Só que, evidentemente, as coisas não acontecem sempre como a gente imagina. Na grande maioria das vezes, inclusive, elas nunca acontecem como a gente Vem a vida e plá! Não é assim que funciona, queridinho. As coisas aqui são do meu jeito e ao meu tempo. E a gente veio compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram, algumas frustrações que tivemos aí ao longo desse mês, para que vocês fiquem ainda mais preparados, caso esteja pensando em imigrar. Para saber o que. Foi frustrante, ainda está sendo um pouco por algumas coisas, mas seguimos caminhando. Primeira frustração. Eu consumia bastante conteúdo aqui no YouTube, via muita gente falando: ai, cheguei e tirei meu NIF em um dia, NIF em 24 horas, NIF em uma semana. O que é o NIF? O NIF é um número fiscal aqui de Portugal. Pode se comparar mais ou menos com o nosso CPF do Brasil. Então, para você existir aqui em Portugal, por assim dizer, você precisa do NIF, que é basicamente com o NIF que você faz tudo. O que a gente não esperava é que tá bem complicado tirar o NIF. Aliás, tá bem complicado fazer qualquer coisa que precise de agendamento aqui em Portugal, né? Na real, eu acho que dependendo da situação na qual o imigrante vem, talvez não seja tão complicado tirar o NIF. Mas no nosso caso, tinha um porém, porque eu tenho a cidadania portuguesa e eu não tinha o NIF. Só que normalmente todo português, e até para os espaços e as organizações públicas daqui, português, ele tem esse registro. Então, a gente chegava nos lugares que precisava, lá no serviço de finanças, e falava, tipo, eu sou português e quero tirar meu NIF. Mas como assim você quer tirar seu NIF? Tipo, o que você tá falando, sabe? Eles não conseguiam entender que eu não tinha NIF. O que aconteceu foi o seguinte: a gente já sabia que o Marcelo precisaria tirar, e eu, como ainda não tenho cidadania, ele precisaria ser o meu representante fiscal. Então a gente chegou aqui na cidade onde a gente mora, foi na Finanças e falou: quero tirar meu NIF. Aí olharam pro nosso cara e falou: não tem vaga até o ano que vem. A gente falou: cara, como assim não tem vaga até o ano que vem? Aí começamos a ficar meio preocupado. Fomos numa cidade do lado que chama Torres Vedras, foi a mesma coisa. Não tem vaga. E aí, na porta, tinha uma pessoa, e aí a gente explicou a situação. E o Marcelo falou: cara, eu sou português, eu não tenho NIF, eu não tô conseguindo agendar pra tirar meu NIF. Alguém pode me ajudar? Aí ela falou: você manda um e-mail e aí explica a sua situação, falando que você é português, que veio morar aqui, que precisa tirar o NIF, não sei o que, e ver o que acontece. Nesse meio tempo, a gente começou a ligar no serviço de finanças para fazer o agendamento do NIF e conseguimos um agendamento para tipo 15 dias depois, não foi? Numa cidade que era assim, a 2 horas daqui de carro. E aí o Marcelo tinha mandado um e-mail lá para Torres Vedras e uma pessoa respondeu ele, perguntando se ele tinha disponibilidade, e no final a gente conseguiu na mesma semana, não foi? Sim. É um serviço meio burocrático, mas quando a gente mandou o e-mail, rapidamente o cara me respondeu, falou: não, você pode vir aqui, tipo, marcou o dia e horário, e aí a gente foi. E aí a gente rolou tirar, mas isso foi, sei lá, uns 15 dias depois. Não, e o mais engraçado é que foi mais complicado fazer o NIF dele, por ele ser português e ainda não ter. O endereço dele no cadastro estava no Brasil, aí a gente alterou a morada fiscal para cá, e aí as coisas não conversavam. A mulher que ia tirar o NIF não entendia como que ele tinha nacionalidade portuguesa e naturalidade brasileira. Sim. Tipo, o NIF dele demorou uns 40 minutos para a mulher se entender com o sistema, e o meu, como estrangeira, demorou tipo 2. Foi muito mais fácil. Foi a primeira barreira a ser transposta aqui, que estava incomodando a gente, porque para fazer, o que a Tânia falou, para fazer tudo aqui, você, sei lá, você comprar chip de celular, um plano para o seu celular, você precisa do NIF, você tipo, precisa desse NIF para quase tudo que você precisa fazer aqui. Então, pra gente dar o start da nossa vida aqui, tipo, o pontapé inicial, o NIF era o caminho.
Resolvido o problema do NIF, nosso segundo passo foi abrir conta em banco. Que também precisa do NIF. Que precisa do NIF. Mais uma vez, eu tinha consumido muito conteúdo na internet. Eu sabia que existiam alguns bancos que já não estavam abrindo conta para brasileiro que não tivesse título de residência. Mas, por exemplo, eu tinha visto vídeo de que o Novo Banco estava abrindo. Então, beleza, o Novo Banco abre, o Millennium abre. Tinham indicado pra gente um banco digital que chama Ativo Bank, que não tem tanta taxa e tal. Esse Ativo foi uma piada. Foi o primeiro banco que a gente tentou. E mesmo o Marcelo, com a documentação dele portuguesa toda certa, foi recusado. Falou que não tinha documento suficiente para abrir a conta. Gente, é um banco digital e você tem que mandar, muitos documentos. Esse foi o primeiro banco. Aí depois a gente foi... Eu vi um vídeo na internet que falava que o Novo Banco estava abrindo e a gente foi no Novo Banco. E não abria também. O cara primeiro ele falou, com que você trabalha? Eu, como cidadão. Eu falei, não trabalho para Portugal, eu trabalho pela internet, enfim. Mas você precisava abrir a atividade. Eu acho que inclusive por eu não ter conseguido abrir no Ativo, foi por conta de eu não ter atividade aberta no serviço de finanças, que é você dizer que tipo de profissional você é aqui em Portugal. Eu não fiz isso ainda e eu nem sei se eu vou nem fazer. vai fazer, porque ele trabalha pro Brasil, tem a empresa dele aberta no Brasil e a gente não trabalha aqui. Então não faz sentido ter uma empresa aberta aqui, sendo que a gente não vai emitir os tais recibos verdes que eles falam. O cara do banco virou pra ele e falou, mas eu não posso colocar na sua ficha que você é desempregado, eu não abro conta pra desempregado. A gente falou, mas não é desempregado, sabe? Então no Novo Banco também não deu certo e não daria certo pra mim, porque eles também não estão abrindo conta pra quem não tem título de residência ainda. A gente tentou no Santander e aí o Santander tinha uma regra bizarra de que se você gasta, como é que era? Gasta mais de 4 mil de 2 mil euros, 2 mil euros, era 1.000 em pagamento e 1.000 em saque. Se você gasta mais de 2 mil euros por mês, para cada transação você começa a pagar uma taxa de 4 euros. Falei, cara, era muito surreal, estranho. Muito estranho. A gente até agora não sei se eu acredito nisso, eu não sei. Teoricamente o banco, quanto mais você gasta com eles, mais ele gosta de você. Aqui quanto mais você gasta, você paga. Exato. E é uma coisa que até faz sentido para manter um pouco dessa igualdade social. Mas, enfim, é estranho. Aí a gente tentou também no Millennium, também não abre. E aí no final a gente conseguiu, faz 2 dias, abrir no Eurobic. Depois de faz um mês que a gente chegou e faz só 2 dias que a gente conseguiu abrir a conta no Eurobic. Só tiveram 2 bancos que aceitaram, que era o BPI e o Eurobic. O BPI tinha taxas mais altas, então a gente optou pelo Eurobic. As pessoas foram super gentis com a gente lá. Todos os nossos documentos de empresa aberta no Brasil, meus documentos para a empresa que eu trabalho na Austrália, todos eles funcionaram, mas é só porque eu realmente acreditava que ia ser um processo mais fácil por tudo que eu tinha visto vários vídeos, assim. O gato vai subir na árvore. Então essa foi a segunda frustração, foi a conta em banco, né? Em paralelo ao NIF e a conta em banco, a nossa ideia era comprar um apartamento aqui. Os bancos portugueses financiam até 90% dos imóveis para cidadãos portugueses. Então, os juros é muito baixo aqui. Os juros é muito baixo e as parcelas são bem pequenas, assim, perto do arrendamento da bolha de imóvel que está tendo aqui. Então a gente achou que fazia mais sentido, que podia ser uma boa possibilidade para a gente entrar nesses 90%. Por Marcelo ser cidadão e se beneficiar disso. Sim, acho que também isso foi... A gente primordialmente decidiu por fazer isso porque por conta do juros ser muito baixo, né? E pra gente não ter um apartamento alugado custando muito caro, um valor muito alto. Com o dinheiro que a gente tem guardado, a gente dava uma entrada de 10% do valor do apartamento e depois financiava o resto em suaves prestações aí até a gente morrer. Mas é uma coisa que aqui é muito bom que acontece, o lado bom, né, que não é bom dessa especulação imobiliária é que as pessoas compram um apartamento
financia um apartamento a juros muito baixos e aí dá, sei lá, se amanhã a gente decide, cara, amanhã a gente quer morar no Marrocos. A gente deixa o apartamento alugando e aí o valor do aluguel ele consegue pagar a nossa parcela do financiamento e consegue até dar um dinheirinho pra gente. Sobrar então, um pouco. Isso era o que a gente tinha na cabeça, na verdade. Na real a gente ia morar mesmo, não ia fazer isso. Mas era uma possibilidade para caso a gente viesse se mudar, a gente também não ser um negócio que ia dar muito problema, de vou ter que vender, que não sei o que, é o problema da parcela e tal. Não, e a parcela também, normalmente, assim, fazendo uma conta, sei lá, de padeiro aqui, tá? A gente fez simulações. Se você aluga um apartamento de 1.000 euros, a mesma parcela que você vai comprar esse apartamento, às vezes ela chega a ser, tipo, 50% do valor. Então, ao invés de você pagar 1.000, você vai pagar, tipo, 500, sabe? Por um negócio que vai ser seu. Exato. E aí, depois, se você quiser alugar, você vai pagar 500 de parcela e ainda vai ter 500 de renda aí, sabe? Então, a gente começou a trabalhar aí com essa possibilidade, visitamos alguns apartamentos, virtual, né? E aí tinha uma pessoa cuidando pra gente disso que eles chamam crédito habitação, que basicamente é um funcionário de uma imobiliária, que ele entra em contato com os bancos, tipo, ele faz esse intermédio, ele fala, eu tenho um cliente que tem esse perfil, o que vocês estão dispostos a oferecerem para ele? E no nosso caso, tipo, nada. Por a gente não se enquadrar no padrão normal daqui, de você ter um emprego com um contrato tudo certinho, ou você emitir os recibos verdes, sabe? Pra gente pros bancos foi muito difícil eles confiarem na nossa possibilidade de arcar com esse financiamento. Então, mesmo a gente comprovando, tipo, que a gente tinha grana para dar de entrada, que a gente tinha, tipo, tem rendimentos todos os meses suficientes, porque a gente mandou o imposto de renda do Brasil, mandou os meus olerites, né, que aqui seria comprovativo de renda mensais, a empresa do Marcelo no Brasil e tal, tipo, a gente mandou tudo isso, e mesmo assim, a grande maioria dos bancos, tipo, nem... Tipo, não quis conversar. O único que quis conversar, que era o Novo Banco, conversando com o cara lá da financeira, do crédito, ele começou a simular, e uma coisa que a gente não tinha dado conta tem o valor do imóvel, e nesse valor do imóvel tem todo o valor de impostos e burocracias, que é o que acontece no Brasil também. Tem um monte de imposto. Você tem as taxas, você tem que pagar quando compra. E esses valores, eles são bem altos. E a gente nem se ligou quanto a isso. Quando ele fez a simulação e aí ele trouxe pra gente, financiando os 70%, tipo, ele falou, 90% vai ser muito difícil de encontrar, possivelmente vocês não vão encontrar. O que é possível, talvez, 80, né? 70 ou 80. E aí a gente, beleza, então vamos fazer uma simulação. Ele começou a fazer a simulação e aí a gente viu os valores, e aí a gente começou a pensar e a refletir se valeria a pena que a gente já tem que investir uma grana, e a gente acaba ficando muito descapitalizado, sem ter uma reserva um pouco mais segura para os nossos dias gato. Aqui. Oi! Olha, temos um participante no vídeo. Quem é você? Aí. A gente tem cheiro de gato, né? Aí a gente conversou, a gente falou, talvez não é o momento da gente dar esse passo. Então foi quando a gente voltou ao que era lá no início de vamos procurar um apartamento alugado, e todo a saga em busca do apartamento por conta de toda... Sabemos o que íamos enfrentar aí pela frente, né? Então também foi meio que uma frustração, porque a gente estava muito contando que ia rolar esses 10% e que a gente pagaria bem menos de parcela do que de arrendamento, mas acabou não rolando, então foi mais um balde de água fria nesse primeiro mês, né? Sim. A nossa quarta frustração nesses 30 dias de vida em Portugal tem... Dá pra fazer média, né, de frustração. Tem com relação ao carro. Como a gente não pretende e não quer morar numa grande cidade, sei lá, em Lisboa, no Porto, que são cidades grandes e que você não precisa de um carro para você viver... o transporte público é mais do que suficiente, exatamente. Né? Fora desses grandes centros urbanos, o transporte público não dá conta, não é muito bom.
E aí a gente, tipo, a gente falou, bom, vamos precisar de um carro. E a gente soube que existem os tais de aluguéis de carro por longo período. Aqui eles alugam carros usados. Sim, por muito tempo. Você pode alugar, sei lá, por 3 anos, se você quiser, ou 1 ano e tal. E aí a gente encontrou essa possibilidade que pra gente também era boa, porque o valor da parcela do aluguel era um valor baixo. E a gente ia pegar um carro novo, tipo um carro que... Os carros que a gente viu pra comprar são carros mais antigos, tipo 2010, 2012. E aí esses carros de aluguéis por longos períodos, eles são carros novos, 2020, 2021, 2022. E a vantagem dessa modalidade também é que tudo tá incluso. Tipo, o seguro já tá incluso. Se você furar um pneu, eles trocam. Se quebrar um vidro, tipo, tá absolutamente tudo incluso no carro, sabe? Ele é, claro, uma parcela um pouco mais cara do que se você comprar um carro, mas pensando que tem essas outras coisas inclusas, pra gente acabou que faria mais sentido, e a gente tava procurando também o aluguel de um carro por 1 ano, né? Sim, mas não rolou. Mais uma coisa que não rolou, porque pra você entrar nesse rolê, precisa declarar imposto de renda aqui, precisa ter os seus recibos daqui, ou seja, trabalhar em Portugal, emitir, ou ter os recibos verdes, ou ter um contrato. Esses são os 2 primordiais que sem isso você não consegue fazer. Na realidade a gente percebeu assim, nesse mês, de que o contrato de trabalho é uma coisa que é muito valorizada aqui, assim, sabe? Mesmo que você tenha tipo, um contrato de trabalho por 1 ano, por exemplo, eles valorizam muito mais isso do que no nosso caso, que sei lá, a gente é autônomo, sabe? Ou se você for autônomo aqui, emitir os recibos verdes. Essa coisa de você trabalhar pela internet, no meu caso, que eu trabalho para uma empresa da Austrália, tipo, eu não tenho contrato de trabalho, tipo, nada disso, eu não sou cidadã australiana nem nada. O meu é meio que um freela eterno. Falta um pouco de segurança nisso, assim, eles não se sentem muito confortáveis. O que falaram pra gente, inclusive foi o rapaz do crédito da habitação, é que é muito difícil uma pessoa ser mandada embora, né? Então, se você tem um trabalho, eles entendem aquilo realmente como uma garantia, assim, sabe? E meio que foi um balde de água fria pra gente, tipo, enxergar essa realidade, né? Sim, aqui eles são muito preocupados com a estabilidade financeira das pessoas. Felizmente a gente conseguiu encontrar carros para alugar nesse modo mais tradicional de locadora de turismo, mesmo a preços bem mais barato do que seria pagando esse esquema, né? Sim. A gente só não sabe como vai ser, por exemplo, tipo no verão, que bomba aqui, e aí provavelmente o aluguel vai ficar bem mais caro, mas aí isso é para resolver daqui muitos meses, a gente resolve isso lá na frente. E agora a quinta e última? A quinta e última frustração, eu diria que é uma frustração bem frustrante. Essa é maior. Essa é maior. Que é com relação ao CEF, ao meu título de residência. Eu já dei entrada na nossa cidadania, a nossa não, né? A minha no caso. A minha cidadania já está em processo aí há uns bons 18 meses quase. No meio do ano teve uma regra aqui em Portugal que mudou com relação aos judeus sefardistas, e isso parece que deu uma paralisada geral no processo aí de tirar cidadania. O que a gente sabia desde o começo é que a gente ia chegar, eu ia ficar 3 meses como turista, e após esses 3 meses eu precisava pedir o meu título de residência pelo casamento, que é um tal de artigo 15, por eu ser casada com um cidadão europeu. E a gente sabe que isso tudo é feito no CEF através de ligação telefônica, e que é um parto ligar no CEF. Então, desde que a gente chegou, começamos essa tentativa de ligar. Cara, e assim, é impressionante, é tipo 300 ligações num dia e você não consegue ser atendido. Aí teve um dia que o Marcelo conseguiu e falou, eu queria agendar ele até falou o termo errado, né? Falou reagrupamento familiar. Depois que a gente descobriu que, na verdade, no nosso caso é o artigo 15. Não tem vaga. Aí o Marcelo, tá bom, obrigada. Desligou. Eu falei, mas e aí, o que a gente faz? Aí, conversando com a pessoa que tá tirando a minha cidadania, que é perfeito, maravilhoso, não que é ruim, inclusive, se você quiser indicação, visto, cidadania e visto, assim, eles têm salvado a minha vida de imigrante aqui. Tudo que eu quero e preciso eu pergunto pra eles. E aí ele falou, você precisa renovar o seu visto. Falei, bom, vou me antecipar, né? Tipo,
não custa nada, vamos ver como funciona e tal. E eis que veio o balde de água fria, não tem vaga. Então, não tem vaga para agendar o artigo 15 e não tem vaga para a renovação do visto de turista. E aí, eu virei para a pessoa do CEF e perguntei, tá, mas e aí? Tipo, como que a pessoa faz, né? A pessoa do CEF vira pra mim no telefone e fala, então, das duas uma, ou a pessoa volta pro país dela de origem e fica aguardando abrir vaga, que pelo que uma advogada me falou, só vai abrir vaga em março, ou a pessoa fica aqui mesmo. Eu falei, não, mas como assim a pessoa fica aqui mesmo? Tipo, né? Se vencer o visto de turista, a mulher do CEF virou pra mim, vai ficar ilegal mesmo. Aí, tipo, eu fiquei desesperada, né? Então, basicamente é isso, assim. A gente tá nessa tentativa do CEF. Eu entrei em contato com uma advogada que ela cobra para fazer a marcação. Eu tinha visto alguns vídeos aqui no YouTube indicando o serviço dela. Tipo, até agosto parece que ela cobrava 25 euros, agora ela já tá cobrando 75 euros. Que basicamente é para ela ligar e fazer o agendamento. Só. Tipo, ela não faz mais absolutamente nada. Porque, assim, é uma loucura o que tá aqui no CEF. E o que falaram pra gente é que parece que Portugal, com a pandemia, o CEF ficou fechado. E aí eles fizeram um decreto de que até dia 31 de dezembro de 2022, tipo, não tem problema as pessoas ficarem, mesmo depois de já ter o visto vencido. E eles não estão meio que sabendo como corrigir essa... Como chama? Não é uma lei, não foi uma lei, foi uma... o que eles vão fazer depois do dia 31 de dezembro, basicamente é isso. Eles não sabem ainda, a gente não tem informação. A gente foi no... KNAI, que é o serviço de imigrantes aqui de Portugal, e aí a moça deu uma tranquilizada na gente, ela sugeriu pra gente mandar e-mail toda semana tanto pro CEF quanto pro próprio KNAI, falando da nossa situação, deixando bem claro que a gente tá tentando o tempo todo ligar e marcar e a gente agendar e a gente não consegue, pra ter algum tipo de prova caso dê algum problema, a gente falar, não, cara, eu tô tentando fazer isso, eu não tô ilegal porque eu tô... Porque eu tô afim, sabe? Porque eu tô fazendo alguma coisa errada. É por uma falta de possibilidade que vocês nos dão, sabe? Sim. Eu não tenho o que fazer, só dá pra marcar por telefone e é quase impossível falar com alguém, e quando você fala é quase impossível marcar. Então imagina o filtro disso, você faz 1000 ligações no dia, você consegue falar uma vez. Quando consegue, né? Quando consegue, e aí você, mesmo falando nessa uma vez, você não consegue marcar, sabe? Então é bizarro os caras não têm mão suficiente pra fazer as coisas que precisam ser feitas, sabe? E é um serviço que, teoricamente, não é um serviço que, precisa de muitos prazos, de milhões de documentos, de não sei o que lá. Só que é uma parada que não está disponível para ser feita neste exato momento. E é surreal, porque assim, pelo que a gente leu no site, eles recebem cerca de 5.000 ligações por dia e tem 50 atendentes de telefone. É humanamente impossível eles darem conta. Por uma coisa que, assim, poderia facilmente ser feita online, né? Porque tem vários outros serviços aqui em Portugal que são feitos online. Tipo o NIF, dá pra você fazer online, sabe? Sim. Então, meio que assim, não sabe muito bem como que a gente vai resolver essa questão. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas, por enquanto, o meu visto de turista, tá valendo, a minha cidadania tá correndo em paralelo. Estamos rezando aí pra cidadania sair logo, ver o que acontece pra gente resolver essa pendenga aí, não é mesmo? É isso. É frustrante, né? Como viemos dizer, o vídeo é sobre frustrações, mas estamos felizes, estamos contentes, aí as coisas estão caminhando nos passos que elas devem caminhar. Às vezes a gente não consegue controlar tudo, às vezes não, muitas vezes, quase todas as vezes, mas é isso, a gente segue caminhando. As primeiras semanas eu fiquei bem abalada emocionalmente, assim, né? Do tipo, putz, eu achei que por a gente vir com documentação certinha fosse ser mais fácil, até que viraram pra mim e falaram, Tainá, você está começando uma vida totalmente do zero num país novo. Então isso me deu uma tranquilizada, apesar de todas as frustrações, a gente tá muito feliz e tem certeza de que tudo vai se ajeitar em breve. Não é isso? É isso.
É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, compartilhando que nem tudo são flores. São flores. Como a vida não é flores. Não. Apenas. Não fala assim. Apenas. Tem seus espinhos, tem seus espinhos. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo e Falou. até lá. Tchau.